Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema de hoje é regra de 3. Vamos nessa? A regra de 3 é um processo prático para a resolução de problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Relembrando, o que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas que a hora que uma grandeza dobra, a outra também dobra de valor. Por exemplo, preço de combustível e quantidade de litros. Se você colocar X quantidade de litros, você vai pagar um Y valor de preço, ok? Agora, se você dobrar a sua quantidade de litros, o que vai acontecer com o preço? Também vai dobrar o preço a pagar, ok? E grandezas inversamente proporcionais? São aquelas grandezas que, a hora que você dobra uma grandeza, a outra se reduz pela metade. Por exemplo, tempo e velocidade, tá? Se você dobra a velocidade que você está fazendo em determinada viagem, o que vai acontecer? Você reduzirá pela metade o tempo gasto, ok? E temos duas formas de regra de 3, tá? A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Primeiro vamos ver a simples. Então vamos lá. Sendo A e B dois valores de uma grandeza e C e D os valores correspondentes de outra grandeza, chama-se regra de 3 simples ao processo prático para determinar um desses quatro valores, sendo conhecidos os outros três. Ou seja, pessoal, o que é isso? Nós temos lá a grandeza A e a grandeza B, ok? Temos dois valores da grandeza A e dois valores da grandeza B. O meu objetivo da regra de 3 é descobrir um dos valores conhecidos os outros três. Só que aí como que nós vamos fazer isso? Se as grandezas A e B forem grandezas diretamente proporcionais, então a gente vai poder falar o quê? Que a razão A sobre B é igual à razão C sobre D, ok? Então observem, A sobre B, C sobre D, que a gente manteve a ordem que apareceu o quê? As grandezas. E agora, usando a propriedade fundamental das proporções, nós temos o quê? Que A vezes D é igual a B vezes C. Logo, se a gente conhece três valores, nós vamos descobrir o quarto, ok? Agora, se as grandezas forem inversamente proporcionais, então a gente vai falar como que vai ser a nossa proporção. Vai ser assim, A sobre B igual a D sobre C. Ou seja, a gente inverte a ordem da segunda grandeza, ok? Da nossa segunda razão. Então fica A sobre B igual a D sobre C. E aí, usando de novo a propriedade fundamental das proporções, fica AC vezes BD, ok? Vamos ver os exemplos. Uma pessoa gasta 45 minutos para andar 5 quilômetros. Quantos quilômetros ela andará em 3 horas? Bom, pessoal, então vamos mostrar através de um quadro que fica mais fácil. Então aqui, eu tenho o quê? Tempo e distância, que são minhas duas grandezas. Ela anda em 45 minutos, ela anda 5 quilômetros. Em 3 horas, que equivale a 180 minutos, né? Ela vai andar X quilômetros. Bom, mas vocês observaram que o método de resolução de regra de 3 simples, nós precisamos saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Então aqui nós vamos analisar agora. E para a gente fazer essa análise, a gente costuma se utilizar o quê? De setas, tá bom? Se as duas setas estiverem para o mesmo sentido, quer dizer o quê? Que elas são grandezas diretamente proporcionais. Se as setas tiverem sentidos contrários, as grandezas são inversamente proporcionais, ok? Então vamos lá, vamos analisar. Se você dobra o tempo que você está caminhando, o que vai acontecer com a sua distância? Ela vai dobrar ou vai reduzir pela metade? Ela também vai dobrar, né? Se você dobrar a quantidade de tempo que você está andando, você vai dobrar o quê? A distância que você andou. Ou seja, então essa setinha para cima está querendo dizer que eu estou dobrando o tempo. Então, se eu dobrar o tempo, eu também vou dobrar o quê? A minha distância. Como as setas estão para o mesmo sentido, então quer dizer o quê? Que as minhas grandezas T e D são grandezas diretamente proporcionais, ok? E aí a gente viu o quê? A gente viu que para resolver grandezas diretamente proporcionais, regra de 3 simples fala o quê? Que eu posso fazer 45 sobre 180 é igual a 5 sobre x. E agora, multiplicando em cruz, vai ficar o quê? 45x é igual a 5 vezes 180.
E aí a gente tem 45x igual a 900. Isso implica então que 9x é igual a 900 sobre 45. E aí a gente tem então que o x é igual a 20. Ou seja, pessoal, quer dizer que em 180 minutos ela andará quanto? 20 km, ok? Ou seja, em 3 horas ela vai andar 20 km, ok? Vamos ver mais um exemplo. A ração existente em um canil é suficiente para alimentar 15 cachorros durante 30 dias. Quantos dias duraria a ração se existissem 20 cachorros? Então vamos lá, ó. Então com 15 cachorros a ração dura 30 dias. Com 20 cachorros vai durar X. Mas primeiro nós temos que analisar o quê? Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá, ó. Se eu dobrar a quantidade de cachorros, o que vai acontecer com aquela comida que eu tenho? Ela vai dobrar a quantidade de tempo que vai durar ou vai reduzir pela metade? Bom, aqui nós temos o quê? Que se eu dobrar a quantidade de cachorros, a minha quantidade de comida o quê? Vai durar a metade do tempo. Ou seja, então eu tenho que as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais, ok? Então eu tenho que C e D são inversamente proporcionais. Logo, vai ficar o quê? A minha regra de 3 simples. 15 sobre 20 é igual a x sobre 30. Lembra que quando é inversamente proporcional, a gente inverte a segunda razão. Então fica, ó, 15 sobre 20 é igual a x sobre 30, ok? Então vamos lá agora. Então multiplicando em cruz, vai ficar 20x igual a 15 vezes 30. Então vai dar 20x igual a 450. Então o x vai ser 450 sobre 20. Logo, isso implica que o x vai ser 22,5. Ou seja, se a gente aumentar a quantidade de cachorros de 15 para 20, a nossa ração vai durar o quê? 22,5 dias, ok? Mais um exemplo. 10 pedreiros levam 200 dias para construir uma casa. Quanto tempo levarão 25 pedreiros para construir a mesma casa? Então vamos lá, ó. 10 pedreiros, 200 dias e 25 vale X. Só que agora nós precisamos ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá. Se eu dobrar a quantidade de pedreiros, eu vou dobrar a quantidade de dias que eu vou precisar para construir essa casa ou vou reduzir pela metade a quantidade de dias que eu vou precisar para construir essa casa? Bom, vai o quê? Vai reduzir pela metade. Ou seja, novamente essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quantidade de pedreiros e dias são inversamente proporcionais. Então, vai ficar como? 10 sobre 25 e x sobre 200. Multiplicando cruzado, então vai ficar 25x igual a 10 vezes 200. Então, 25x é igual a 2.000. Então, o x vai ser 2.000 sobre 25. E aí, como resultado, o x vale 80. Ou seja, pessoal, o que nós temos aqui? Que com 25 pedreiros, a casa vai ser construída em 80 dias. Ok? Então, esse daqui foram os exemplos do quê? De regra de 3 simples. Agora, o que é a regra de 3 composta, pessoal? A regra de 3 composta, ela é um processo prático também para resolver um problema da forma análoga de regra de 3 simples. Porém, ao invés de ter só 2 grandezas, não, a gente vai ter o quê? Mais de 2 grandezas proporcionais, ok? Então, por exemplo, aqui nós podemos ter várias grandezas, ok? E como que a gente vai resolver isso? Então, ó, se uma grandeza A é diretamente proporcional a uma grandeza B e a uma grandeza C, ou seja, ó, então eu tenho que a grandeza A é diretamente proporcional a B e é diretamente proporcional a C. Ou seja, o que eu posso falar então? Eu posso falar que a razão A1 sobre A2 é igual ao produto das razões de B1 sobre B2 e C1 sobre C2, ok? Então o que nós estamos falando? Toda vez que tiver uma regra de 3 composta e as grandezas todas forem diretamente proporcionais, a gente vai fazer o quê? Vai colocar a razão de uma é igual ao produto das razões, mantendo a ordem das outras, ok? Agora, e se for inversa, se o A for diretamente proporcional à grandeza B e inversamente proporcional à grandeza C? Então, ó, a razão A1 sobre A2 vai ser igual a quê? Já que ela é diretamente proporcional a B, então fica B1 sobre B2.
E como A é inversamente proporcional a C, então aí vai ficar vezes o produto de quem? De C2 sobre C1. Ou seja, pessoal, como que é feita a regra de 3 composta? Toda vez que elas forem diretamente proporcional, você vai falar assim o quê? Uma grandeza é igual ao produto das outras razões, mantendo a ordem que aparece. Então, B1 sobre B2, C1 sobre C2. E se tiver grandeza inversamente proporcional, na grandeza inversamente proporcional, você inverte o quê? A fração, ok? Vamos para o exemplo ficar mais simples. Ó, com 8 máquinas de costura, faz-se 360 uniformes em 2 dias de trabalho. Então, quantas máquinas serão necessárias para confeccionar 1.800 uniformes em 20 dias? Então vamos lá, ó, vamos representar através do quadro. Aqui, ó, primeiro eu vou colocar máquina e uniforme, ok? Então, ó, 8 máquinas produz 360 uniformes, ok? X máquinas, 1.800 uniformes, eu quero saber, ok? Vamos analisar essas máquinas. Essas máquinas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Então, assim, ó, se eu dobrar a quantidade de máquina, eu dobro a quantidade de uniforme ou reduzo pela metade? Bom, se você dobrar a quantidade de máquina, você vai produzir o quê? O dobro de uniforme, não é? Ou seja, essas grandezas, então, são diretamente proporcionais. Então, máquinas e uniformes são diretamente proporcionais. Agora, só que eu também tenho o quê? Os dias agora. Então, 8 máquinas, 360 uniformes, 2 dias. X máquinas produz 1.800 uniformes em 20 dias. Então, vamos ver. Agora, e máquinas em relação a dias? Se você dobrar a quantidade de máquinas, você vai precisar do dobro de dias ou a metade do dia para produzir a mesma quantidade de uniforme? Você vai precisar o quê? Da metade dos dias, né? Porque, afinal de contas, se você tem o dobro de máquinas, você consegue fazer o quê? Mais uniformes por dia. Então, se você consegue fazer mais uniformes por dia, então se você dobrou a quantidade de máquinas, você reduz pela metade a quantidade de dias. Ou seja, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente sabe o quê? Que M e U são grandezas diretamente proporcionais e M e D são inversamente proporcionais. Então, como que é a regra de 3 composta aqui? A gente fala, ó, 8 sobre X é igual, já que essas duas são diretamente proporcionais, 360 sobre 1.800, ok? Vezes, como a M e a U são inversamente proporcionais, fica o quê? 20 sobre 2, ok? Então, essa daqui que é inversa com a primeira, tá bom? Então, vai ficar como? 20 sobre 2. Pessoal, uma dica, para facilitar nos cálculos, sempre coloca na primeira coluna o que tem o X, tá bom? Porque aí aqui você consegue simplificar esses valores aqui, tudo só com números, ok? Então essa é a primeira dica, tá bom? Então vamos lá, ó. Fazendo essas contas aqui e simplificando, a gente vai chegar ao quê? Em 8 sobre X igual a 2. Nossa, professor, só igual a 2? Sim, só igual a 2, ó. Por quê, ó? 20 por 2 dá 10. Multiplica por 10 aqui, vai dar 3.600 dividido por 1.800. Que fazendo a conta dá o quê? Dá 2. Agora, multiplicando cruzado, vai dar 2x igual a 8. E aí vai dar quanto? X igual a 4. Ou seja, pessoal, para você produzir 1.800 uniformes em 20 dias, são necessários o quê? 4 máquinas, ok? Mais um exemplo. Se 32 operários, trabalhando 5 horas por dia, abriram um canal de 200 metros de comprimento em 17 dias, quantos operários serão necessários para abrir 750 metros do mesmo canal em 15 dias de 8 horas de trabalho? Vixe, professor, quantas grandezas aí? Aqui está envolvendo o quê? Operários, horas por dias, comprimento e dias trabalhados, ok? Então vamos lá, vamos olhando, analisando parte por parte. Então primeiro, ó, operários e dias. Vamos lá, pessoal, vamos ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá, ó. Se você dobrar a quantidade de operários, você vai precisar o quê? Trabalhar o dobro de horas por dia ou você vai poder reduzir pela metade a hora de dias para você fazer o mesmo trabalho?
você vai poder o quê? Reduzir pela metade, né? Afinal de contas, você tem mais gente trabalhando, então você reduz a quantidade de hora que você vai precisar o quê? Trabalhar por dia. Ou seja, então quer dizer que os operários e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais. Agora, comprimento. Vamos ver. Se você dobra a quantidade de operários, o que vai acontecer com o comprimento do canal? Vai fazer o quê? Você vai dobrar a quantidade de comprimento ou você vai reduzir pela metade o comprimento? Você vai dobrar o comprimento, né? Ou seja, operários e comprimentos são grandezas diretamente proporcionais. Agora, e operários e dias? Se você dobra a quantidade de operários, você vai dobrar a quantidade de dias que você vai precisar trabalhar ou você vai reduzir pela metade a quantidade de dias? Aqui você vai fazer o quê? Reduzir pela metade. Ou seja, operários e dias também são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, o que nós chegamos? Então, que operários e dias são inversamente proporcionais, operários e comprimento diretamente proporcionais e operários e dias inversamente proporcionais. Então, como que vai ficar a minha regra de 3 composta? Vai ficar, 32 sobre x é igual. Como são inversamente proporcionais, eu inverto aqui. Então, fica o quê? 8 sobre 5. Como operários e comprimentos são diretamente proporcionais, mantém a razão. Então, 200 sobre 750. E como operários e dias são inversamente proporcionais, inverto a fração, 15 sobre 17. Ok? Bom, agora, fazendo essas multiplicações aqui e simplificando, tá? O que dá para simplificar, ó. 5 com 15 aqui sobra 3, ok? Ó, 1 0 com 0, ok? Dividir por 10 e por 10, ok? E vai fazendo essas simplificações. A hora que você fizer todas as simplificações, vai dar o quê? 32 sobre x igual a 32 sobre 85. Ou seja, multiplicando cruzado e simplificando 32 com 32, vai dar o quê? Vai dar x igual a 85. Ou seja, serão necessários o quê? 85 operários para você fazer o quê? Para você abrir um canal de 750 metros trabalhando 8 horas por dia durante 15 dias. Ok? Mais um exemplo. Uma impressora laser funcionando 6 horas por dia durante 30 dias produz 150 mil impressões. Em quantos dias 3 dessas mesmas impressoras funcionando 8 horas por dia produzirão 100 mil impressões? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, primeiro, dias e a quantidade de impressoras. Então vamos lá. Se você dobrar a quantidade de dias, certo? Você vai precisar dobrar a quantidade de impressoras ou reduzir pela metade a quantidade de impressoras para fazer o mesmo tanto de impressões? Você pode reduzir pela metade as impressoras. Afinal de contas, já que você tem o dobro de tempo, você não precisa ter o mesmo o quê? A mesma quantidade. Você pode reduzir a quantidade de impressoras, certo? Então aqui são grandezas inversamente proporcionais. Agora, dias e horas por dia. Se você dobra a quantidade de dias que você tem para fazer uma quantidade de impressões, você vai fazer o quê? Você vai dobrar a quantidade de horas por dia trabalhadas ou vai reduzir pela metade? Bom, se você vai ter o dobro do tempo para fazer, você também pode fazer o quê? Reduzir pela metade a quantidade de horas trabalhadas, ok? Logo, essas grandezas também são inversamente proporcionais. Agora, e dias e impressões? Se você tem o dobro de dias para trabalhar, você vai ter o dobro de impressão ou a metade das impressões? Você vai ter o dobro das impressões. Ou seja, essas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, pessoal, o que nós temos aqui? Que dias e quantidade de impressoras são inversamente proporcionais, que dias e horas por dia são inversamente proporcionais e que dias e o número de impressões são diretamente proporcionais. Então, como que vai ficar a nossa regra de 3? Vai ficar 30 sobre x é igual a 3 sobre 1, 8 sobre 6 e 150 mil sobre 100 mil. Bom, simplificando esses valores vai dar 30 sobre x igual a 6. Ou seja, 6x igual a 30, ou seja, x é igual a 30 sobre 6, ou seja, x igual
a 5. Ou seja, se você tiver 3 impressoras trabalhando 8 horas por dia para fazer 100 mil impressões, você vai precisar o quê? De apenas 5 dias são necessários, ok? Bom, essa foi nossa aula de regra de 3. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal e não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.